Muito boa tarde, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao podcast Dupla Face, um programa que retrata a história de mulheres que fazem tudo. Hoje nós temos a nossa convidada, uma escritora licenciada em Química e mestrada também em Bioquímica. A nossa convidada de hoje chama-se Miriam de Deus. Miriam, muito bom dia, muito boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa e sinta-se à vontade. Eu é que agradeço pelo convite, é sempre um prazer ter a oportunidade de contar a minha história e falar sobre mulheres e para mulheres. Miriam, eu descrevi aqui o seu currículo, sei que também faz parte de uma associação chamada Missão de Mix. Além daquilo que eu acabei de dizer da sua biografia, você tem mais mais algo que acrescentar ao nosso público ali em casa? Além disso, talvez acrescentaria que eu sou uma pessoa amante da literatura, apaixonada pelas crianças e que sou uma mulher muito sonhadora. Tenho vários sonhos e que, se Deus quiser, vou conseguir atingir todos os meus objetivos. Eu tenho aqui que você já lançou 2 livros. Um dos livros chama-se Pérolas Soltas Sim, sim. e 2 livros de contos infantis. Pode falar um pouco sobre esses livros? Principalmente a poesia de Pérolas Soltas. Sim, eu, quando mais nova, sempre quis ser cantora. Então, acaba que na pandemia fomos todos surpreendidos por um momento inesperado. E nesse sufoco da pandemia, eu escrevo os poemas Pérolas Soltas, dedicado, por exemplo, a casos sobre violência contra as mulheres que aconteceu na época. Falo um bocado sobre o meu descontentamento com o posicionamento do meu país relativamente a algumas coisas que não me agradam bastante. E também falo um pouco sobre autoconhecimento, tento transparecer nos meus poemas os desafios que eu já tive e de que busco em mim e nas pessoas próximas a força que é para resistir a todas as dificuldades que nós enfrentamos ao longo da nossa vida. Também, abro uma aspas, falo muito sobre as crianças, a proteção das crianças e da educação das crianças, que é algo que eu considero muito importante para a nossa sociedade, para o desenvolvimento da nossa sociedade. E como é que surgiu aquele gosto pela escrita? Surgiu por causa mesmo da música. Eu sempre fui muito apaixonada pela música, acreditava que seria uma grande cantora no futuro, mas nem sempre tudo é da forma como nós sonhamos e acabei fazer essa migração da música para as letras. Para escrever uma música, preciso estar inspirada nas nossas próprias histórias ou nas histórias dos outros, e acaba que o poema também é isso, é inspirar nas coisas que acontecem ao nosso redor, e escrever livros também inspirar na nossa própria imaginação, criar coisas na nossa própria imaginação. Em relação a livros infantis, quais são, como posso dizer, quais são a estratégia, o que te mais tocou em relação porque faz parte da missão de Mix, provavelmente. Eu estive a ver na página da associação, que é uma associação que tem feito vários trabalhos, tem vários projetos ligados a crianças, ao meio ambiente e não só. O lançamento daqueles livros foi a propósito daqueles projetos ou é algo em separado? Na realidade, o primeiro livro infantil que eu lancei chama-se o livro Os Tesouros do Pico Cão Grande. O Pico Cão Grande é um dos nossos picos em Santo Tomé e Príncipe, que é bastante contemplado pelos turistas. Então eu quis criar uma história, criar uma narrativa em volta do Pico Cão Grande e também da nossa cultura, digamos assim. O livro tem como objetivo fazer com que as nossas crianças se apeguem um pouco mais àquilo que nós temos de melhor, a nossa fauna, a nossa flora, e também a nossa cultura, que é algo que vem se perdendo ao longo do tempo, não? E quando eu falo sobre aquilo que é nosso, também falo sobre a nossa culinária e também das nossas línguas e tradições.
E depois o livro Missão de Mix, que é o livro mais recente que eu lancei ultimamente, eu ainda não faço parte da Missão de Mix, nem fui eu quem criei, por acaso quem criou o livro foi a Sônia Pessoa, foi quem criou a associação. Foi a Sônia Pessoa, mas pretendo fazer no futuro, fazer parte da Missão de Mix no futuro. E quando em 2022 eu tenho a oportunidade de conhecer a Missão de Mix, eu fico inspirada pela história e pelo papel que elas têm na sociedade de Santo Tomé e Príncipe. Quando eu faço a minha tese do mestrado, que também tem a ver com alterações climáticas, o impacto das alterações climáticas, fico ainda mais fascinada pelo trabalho que a Missão de Mix faz através das crianças para o nosso planeta. E quais são os trabalhos que a Missão de Mix tem feito? A Missão de Mix trabalha com as crianças na educação ambiental, ensinando às crianças o impacto que o mau uso do plástico causa na nossa natureza, e também trabalha com as crianças na proteção da vida marinha. Eles criam dinâmicas onde as crianças têm a oportunidade de ir para determinadas praias, apanhar os plásticos, e depois esses mesmos plásticos eles são transformados em brinquedos, mesmo é tudo feito pelas crianças. As crianças apanham os plásticos, as crianças higienizam e depois colocam na máquina para triturar, e depois o plástico é transformado em piões, base para copos, N produtos. E esses mesmos produtos podem ser comercializados em alguns lugares, e às vezes a Sônia também, para que as crianças tenham uma noção sobre a economia circular, as crianças trazem o plástico, uma garrafa de tampas de garrafa, e é trocado por um brinquedo para que as crianças tenham noção sobre a economia circular e percebam que é uma moeda de troca, né? Trazem plástico, ajudando a limpar Santo Tomé e Príncipe, e elas em troca recebem um brinquedo e ficam mais felizes. Uma boa iniciativa. Claro, com Falando em certeza. criança, Miriam, em criança você teve alguma dor? Qual foi a maior dor que você enfrentou? E qual foi o maior remédio que você queira partilhar com o público? Eu acho que a maior dor que eu enfrentei enquanto criança é a dor da solidão. À medida que eu fui crescendo, eu fui percebendo o que significava a palavra mãe. E quando tu percebes aquilo que significa a palavra mãe, a palavra pai, que tu percebes que não tens aqueles alicerces, é como se você construísse uma casa sem teto, percebe? Eu tive a oportunidade de ter muitas pessoas que puderam me apoiar, e graças a essas pessoas eu estou cá, cheguei aonde cheguei. A Miriam não cresceu com a sua mãe? Não, infelizmente os meus pais partiram desde os 5 anos, e apesar de eu ser muito nova, é um buraco gigante que fica, e acredito que jamais será tapado, não é? Não tem como substituir essas figuras tão importantes que é para a vida de uma criança e também para a vida das pessoas adultas, porque quando nós crescemos também precisamos do conselho da mãe. E depois eu também percebi que uma das minhas grandes dores era que quando tu tens mãe, as tuas problemáticas são direcionadas para alguém, para tua mãe. E enquanto criança, quando eu fizesse alguma coisa, eu sempre percebi que a minha educação ou aquilo que eu fazia era sempre jogada de um lado para outro. A minha avó dizia, vou falar com a tua irmã. A minha irmã dizia, vou falar com o meu pai, que é para vir conversar comigo. Era como se todo mundo esquivasse da responsabilidade, digamos assim, ou tivesse medo de falar diretamente comigo. Mas quando tu tens uma mãe, as tuas problemáticas são direcionadas para a mãe. Vai lá, mãe, vou falar com a tua mãe, e a mãe tem a obrigação de falar contigo. Então, esse passar de responsabilidade gerou-me uma sensação de vazio, uma sensação de solidão, uma sensação de que sou eu e Deus. E qual foi a cura? Eu acho que a cura foi Deus. Eu passei por muitos momentos tristes na minha vida, e que eu pedi coisas para Deus, inclusive a bolsa que eu recebi para vir estudar cá em Portugal, e Ele me deu tudo aquilo que eu pedi. Não só me deu as coisas que eu pedi, mas também senti que Ele
não preencheu todo esse buraco, porque vira e mexe, a gente lembra e depois fica triste, mas eu tive um consolo e eu não nas minhas orações, eu não chamo Deus de Deus, mas sim chamo de Pai. E eu sinto que Ele é meu Pai e que às vezes quando eu tô triste, não tenho com quem conversar, é com ele que eu falo. Então é por isso que eu tenho todas as possibilidades para ser tão fraca, mas ao mesmo tempo sou tão forte, porque eu sei que eu tenho aquele Pai lá para mim. Quais são as 3 habilidades que você adquiriu durante este processo Durante o processo da tua vida? 3 da minha habilidades. vida, Sim. eu acho que eu tive a capacidade de poder. O primeiro que eu vi foi aquela parte espiritual, né? De ter aquela comunhão com Deus. Sim. Às vezes é preciso ter paz também perante ao caos. Uhum. Eu acho que consegui minimamente adquirir essa qualidade de às vezes está tudo indo para um caminho onde a gente não quer e aprender a respirar, aprender a confiar que as coisas vão correr bem. E a outra terceira qualidade eu acho que é eu acho que é ter empatia pelos outros. Eu me coloco muito no lugar dos outros, eu sinto muito a dor do outro. Isto é muito bom. Sim, Colocar do outro lado é uma habilidade fascinante, porque muitas das vezes nós, quando as coisas acontecem, não temos a noção de quão profundo aquilo afeta o outro lado, a sim. outra pessoa. Buscando um pouco mais sobre o seu percurso profissional, você acha que gosta da língua portuguesa? Acha que a literatura de livros, de contos africanos, o mundo tem descobrido a literatura africana? Através Dos livros africanos, sim. Acha que o mundo tem descobrido a literatura africana? eu acho que sim, ultimamente sim, ah, nos últimos anos a literatura africana tem sido não só uma ferramenta de poder para mudar mentalidades a nível, pronto, das causas das mulheres, também tem servido como uma forma de intervenção social e também tem servido que é para mudar a forma como as pessoas enxergam a África e enxergam os africanos. Eu acho que se nós ajudássemos mais no processo, seria melhor ainda, mas infelizmente não é o que acontece. Mas eu acredito que para um futuro mais próximo, cada vez mais a literatura africana pode e vai ser valorizada, e quanto mais nós valorizarmos a nossa própria literatura, porque às vezes é preciso que as pessoas de fora valorizem para que nós possamos valorizar as nossas coisas, não é? Mas quando for um processo inverso, acredito que vamos ter mais impacto. Miriam, por ser mulher negra, residente em Portugal, quais foram os desafios que você enfrentou na sua vida profissional como escritora e não só? Também na sua vida profissional acadêmica? Pronto. Eu ainda não tenho tantas experiências profissionais porque eu terminei meu mestrado recentemente, não parece, mas fiz recentemente 24 anos e pronto, não tive a oportunidade de ingressar realmente na minha área de profissão, que é o que eu gostaria de trabalhar, que é bioquímica farmacêutica. No entanto, os desafios que eu enfrentei por ser uma mulher negra não são tantos, porque eu ah, percebo que algumas pessoas às vezes tentam ser aceitas em lugares que não querem que elas estejam lá e que não gostam, percebe? E às vezes eu não gosto de ser maltratada. Então, quando eu percebo que alguém está a me maltratar, seja por qualquer motivo, a minha cor de pele, eu sempre tento recuar e fazer o máximo para não entrar em contato com aquela pessoa. Aconteceu-me um recente, aconteceu-me um momento em que, quando eu estava em Évora, havia um senhor de uma reprografia. Não- Eu assumi como fosse racismo, mas não sei, ele não gostava de mim quando eu ia tentar fazer fotocópias.
não gostava de me atender, atendia as outras pessoas à minha frente e falava muito mal comigo, me entendia muito mal. E depois, quando eu descobri uma outra repografia, nunca mais pisei lá e, e nunca mais tive que passar por aquilo. Ah, um outro momento também sobre racismo que eu me lembre é uma vez estar num supermercado e havia uma mãe e uma miúda, uma filha, e a miúda por acaso gostou muito de mim. Não sei, estava a simpatizar comigo e a rir para mim. A mãe chamou e começou a zangar ela. Não sei se é por eu ser negra ou por ela também não deveria estar a falar com o estranho. Mas uma coisa que me impactou bastante, bastante mesmo, e uma coisa que me fez pela primeira vez olhar para a minha cor de pele, não é necessariamente um racismo de uma mulher branca, um homem branco para uma mulher negra, mas foi uma coisa, como eu posso explicar, consequência do racismo. Eu em 2020 tive um relacionamento abusivo em que eu namorava com um angolano, negro, preto e até mais feio que eu. E, no entanto, nesse mesmo relacionamento, ele tecia comentários sobre a minha cor de pele. Ele dizia que na altura não percebia nada, 20 anos não tinha nada na cabeça. Ele dizia que jamais casaria com uma mulher negra, que jamais a apresentaria para a família. E são coisas que, por eu gostar dele, também ser muito nova, não entender muito desse mundo, foram coisas que me afetaram bastante. Foi pela primeira vez eu olhei para mim, poxa, eu sou negra e uma pessoa está a dizer que pode até namorar comigo, mas não vai casar comigo, não vai me apresentar à família porque eu sou negra, porque a família dele, porque o pai dele que casou com a mãe, diz que se arrepende de ter casado com uma mulher negra e que para ele não casar com uma mulher negra, porque a mulher negra é muito emocionada, não são cultas, entre outros comentários que a pessoa fazia. Hoje, com um entendimento melhor, não sei se eu fazia isso porque ele não queria ter nada sério comigo, ou era algo que ele falou várias e várias vezes e realmente é aquilo que ele acredita, que ele foi instruído pelo próprio pai, que também é negro. Mas é algo que me impactou bastante. É a primeira vez que acho que quando é de fora um branco a não gostar da minha cor de pele é diferente, mas um negro, Acabamos por aceitar é ou justificar a razão. porque talvez ele não conhece. Agora, um negro que até se relaciona comigo, mas dizer que não jamais casaria comigo porque as mulheres negras não são boas o suficiente, é um choque, principalmente quando você gostava da pessoa e tinha, se calhar, uma certa dependência no relacionamento, não sei, porque tive que aguentar muitas coisas para depois ter que recorrer pela primeira vez a uma psicóloga para entender um bocado sobre quem é a Miriam, sobre como a história da Miriam influenciou a Miriam a pensar da forma que a Miriam pensa e que os traumas da Miriam faz recorrer a pessoas desse gênero que não mereciam que eu tivesse uma pessoa desse lado. E foi daí que eu comecei a construir uma nova Miriam baseada com alicerces no autoconhecimento, a conhecer a minha pessoa, aquilo que me faz sentido, e também não ter vergonha nem medo de perder pessoas que não acrescentam nada, muito pelo contrário, são pessoas que Se subtraem. sim, roubam a nossa autoestima e roubam toda aquela plenitude que eu ganhei depois desse relacionamento, que é ser a mulher negra e que eu me orgulho tanto e acredito que as mulheres negras são muito subestimadas, mas nós somos muito fortes e temos muito potencial e que podemos atingir lugares incríveis. Falando um pouco sobre racismo, voltando à sua questão, muitas das vezes nós temos a tendência de falar sobre racismo entre brancos e negros, né? Mas existe racismo no próprio seio africano, dentro da raça negra. Não só na tua questão, que falaste da tua vivência, da tua experiência de um namorado negro, mesmo preto, mas também vê-se muitas vezes no seio das famílias em que se tem ditos mulatos negros, mestiços, e em que muitas das vezes acabam por se dar preferência a uns filhos mais de outro, que aquele não, aquele é mais clarinho, aquele não sei o quê, e acabam-se por discriminar um pouco. É muito bom tocarmos um pouco nessa questão, porque
para que possamos ter a noção de quão grave isto é, quão grave isto tem afetado muitas das vezes as crianças, né? E não só. A sociedade também como mulher africana. Sim, é muito importante trabalharmos esses tipos de assunto, porque, veja, eu não falei necessariamente apesar de eu achar ele um racista, eu não digo que. Não, prefiro não usar essa expressão, mas dizer que ele é o fruto do racismo, porque ele jamais pensaria nisso num mundo onde, num passado não muito distante, né, as pessoas negras eram vistas como pessoas que não tinham tanto valor quanto têm. Então, quando nós observamos, olhamos ao redor e percebemos que as pessoas que são brancas são mais privilegiadas e mais valorizadas que as pessoas negras, a maior parte dos africanos, quando tem a oportunidade de ter uma mulher branca, ele acha que é o auge da vida dele. Eu estou com uma mulher diferenciada, uma mulher que é bem vista na sociedade, uma mulher que é aceita, percebe? Então é sempre essa tendência, essa programação mental que o racismo fez em nós negros, de sempre tivemos a oportunidade de crescer na vida, pegar sempre mulheres brancas, porque é a mulher branca que vai combinar com o status social que ele está. E não só, nós quando nós vemos os jogadores de futebol, os famosos, em vez de valorizar a mulher negra, acabam por valorizar as mulheres brancas, porque eles acreditam que com as mulheres brancas eles têm uma valorização social que com a mulher negra eles não teriam, percebe? Então é sempre esse caminho que nós temos que percorrer e tentar fazer essa desconstrução da mente dos homens, porque acaba que para as mulheres negras, eu tenho um poema no livro que fala sobre isso, para as mulheres negras passar, cozinhar, exemplo na cama, e para as mulheres brancas casamento, apresentar na sociedade, e que acaba por nos ferir completamente, percebe? Acaba por nos machucar bastante. E quais são os conselhos que você deixaria à população, ao nosso público, e não só as mulheres negras, as mulheres imigrantes, em relação a esses desafios? Eu acho que eu, particularmente, aquilo que eu pequei no relacionamento passado é não ter me posicionado. A partir do momento que alguém começa a tecer comentários sobre o teu corpo ou a tua cor de pele e que de alguma forma te diminui, eu acho que são pessoas que não merecem estar do nosso lado. E às vezes nós, as mulheres africanas, por tanto medo, pela solidão que nós sofremos, acabamos por ficar do lado ou permanecer em lugares que deveriam ser inaceitáveis. Eu, pelo menos, quando eu falo isso, ainda permaneci um tempo do lado dele. Por quê? Porque eu acreditava que, se calhar, ele tinha razão. Então nós temos que, nós, enquanto mulheres negras, nos posicionar, ou tudo ou nada. Se eu não sirvo também que é para casar e para apresentar a família, então eu não sirvo também para as outras coisas. E neste contexto também levava para o campo profissional? Também para campo profissional, tentar nos posicionar e lutar para os nossos próprios valores. Eu percebo que às vezes não é fácil, nós temos uma família para sustentar e temos os nossos compromissos, ficamos com medo de perder o emprego, mas às vezes nós temos que ganhar coragem e lutar não só por nós, mas se calhar por todas as outras pessoas negras que poderiam trabalhar naquela empresa. E eu tenho esse hábito, através dessas experiências mesmo de relacionamento e de vida, que eu tenho, hoje em dia, tenho muita dificuldade de aceitar ser maltratada, muita. Miriam, muito obrigada por ter nos mostrado a tua outra face de quem é Miriam, porque vemos às vezes as pessoas, né, a escritora, a Miriam, e não temos a noção de quem é Miriam realmente. E obrigado também por nos ter compartilhado, né, com o nosso público, a nossa audiência ali em casa, o seu percurso de vida pessoal, né, a sua outra face. Vamos fazer um curto intervalo, voltaremos dentro de alguns minutos para conhecer a outra face da Miriam de Deus. Até já!
Sejam bem-vindos à segunda parte do podcast Dupla Face. Estou à conversa com a Miriam de Deus, uma das mulheres que fazem a diferença. Miriam, estamos de volta ao nosso programa, a segunda parte da outra face da Miriam. Miriam é escritora, já lançou 3 livros, né? Sim. Um dos quais, o primeiro livro é um livro poético, de caráter de poesia, e outros 2 livros de contos infantis. Miriam, quais dos 3 livros são os mais favoritos? Os livros são eles todos diferentes, mas eu acho que o meu favorito é mesmo o Pérolas Soltas, que é o que deu início de tudo, deu início à jornada da Miriam como escritora, e também o livro Pérolas Soltas foi um grito de socorro e também um grito de libertação. Como eu estava a dizer, era um momento que nós estávamos a passar pela pandemia e também eu estava a lidar com um relacionamento abusivo, que eu já falei na primeira parte da entrevista. Portanto, foi um despir de muitas emoções e também um ponto de partida para que eu pudesse criar uma rota, uma jornada na qual eu quisesse perseguir. Amiga, tem algum escritor que serve de modelo ou de referência para ti? Eu acho Quer partilhar connosco? Sim, eu gosto da Alda do Espírito Santo. Na verdade, mais para o futuro, eu pretendo também envergar um bocado que é para poesia de intervenção, apesar de já ter alguns poemas no livro Pérolas Soltas que fala sobre isso. Gosto também de alguns poemas do Francisco José Terreiro. Por acaso, a Ação de Deus Lima, não tive a oportunidade ainda de ler os seus livros, mas no futuro quero muito, muito ter a oportunidade de poder ler e se calhar vai fazer parte dessa lista que eu tenho de escritores que eu gosto e admiro. Tem também a Gorete Pina, a Olinda Beja e por aí vai. Um dos livros fala sobre tesouros do Pico Cão Grande. Eu, por acaso, quando vi este tema, fiquei tão curiosa em saber, porque quando nós íamos ao sul, né, a Porto Alegre, via-se sempre o Pico Cão Grande. Sim. E pus-me a pensar quais são os tesouros que tem ali do Pico Cão Grande, que está dentro do conteúdo do seu livro. Podes nos descrever, pelo menos anunciar alguns pontos do tesouro do Pico Cão Grande? Na realidade, a perspectiva do livro Os Tesouros do Pico Cão Grande era ter a parte 1 e a parte 2. Só que, no entanto, eu ainda não terminei a parte 2, então a divulgação tem sido sempre sobre a primeira parte do livro. No entanto, no livro, o avô da Albertina Glandi, que é a personagem principal do livro, escolhe-a para ser a próxima representante da aldeia, e ela, insegura, pergunta para o avô por que eu? Como é que eu vou poder proteger os tesouros do Pico Cão Grande? E o avô da Albertina responde dizendo que dos verdadeiros tesouros tu já cuidas com muito amor e carinho, que os verdadeiros tesouros é a fauna, é a flora, somos nós, o povo de Santo Tomé e Príncipe. Ai, muito lindo. Isto merece uma salva de palmas. Também pelo facto de ser mulher santomense. É isto. Você tem algum poema que quer aqui apresentar ao nosso público, à nossa audiência? Sim, posso apresentar. De Pérolas Soltas, um dos teus preferidos? Sim. Uma vez que, pronto, nós falamos um bocado sobre as temáticas que envolvem um pouco do racismo, né, da diferenciação que algumas pessoas fazem entre as cores da nossa própria pele, que não deveria existir porque somos todos iguais, e isso é só um ponto que não deveria nem fazer com que os negros se empoderassem, nem fazer com que os brancos se empoderassem. A cor da pele deveria ser simplesmente a cor da pele, mas infelizmente hoje
No mundo em que nós vivemos, os brancos acham que são melhores que os negros e os negros também tentam se empoderar, dizendo que são melhores que os brancos e que a pele deles tem muita melanina. Portanto, vivemos aqui nesse contexto de como se fosse uma luta e que no final ninguém vai ganhar. Mas esse poema aqui que eu vou ler, que se chama Ela Tem Cor, é um desabafo de uma jovem, essa jovem sou eu, que viveu, que viveu esse relacionamento abusivo e que decide colocar em palavras como é que ela se sente e como é que ela perspectiva o seu futuro. Ela tem cor, não merece amor. Como diz o meu pai, para casar, só mulheres brancas. As negras são buras, não são emancipadas, são extremamente emocionadas. Ela tem cor, não merece amor. Como diz os meus familiares, coisa séria só com as mulheres brancas. As negras são duras, as negras só na cama. Lavar, passar, exemplo de ama. É boa na cozinha, mas usa carapinha. Ela tem cor, mas debaixo dessa pele negra tem um coração vermelho, humano, cheio de dor e de amor. Mas nada disso importa, porque ela tem cor. Ela aguenta qualquer dor. Ela é pesada e valorizada consoante a sua cor. Ela não pediu ter cor. Ela também precisa de ser amada e tratada com carinho. Ela sonha igualmente com o seu príncipezinho. Ela ama e sofre apesar da sua cor, mas nada disso importa, porque ela tem cor. É condenada e silenciada por causa da sua cor. Falas de homens negros, falas de homens brancos, falas que agridem, falas que machucam, falas que matam, falas que desvalorizam. Acusam-na de ter cor, injustiça-na por ter cor. Ela é desvalorizada por ter cor. Cor de chocolate, cor da terra, cor do café. Ela cai e levanta, sente e chora, mas nunca perde a fé. Muito obrigada, Miriam, pelo seu rico poema que acabou de contar e de ler para nós aqui no nosso podcast. Miriam, falando sobre a cor, nosso programa, nosso podcast, falamos sobre a dupla face e também tocamos um pouco sobre a imigração em Portugal. Sim, sim. Como é que você vê a nível de inclusão dos imigrantes em Portugal? Acha que Portugal é um país de imigração? Eu acho que Portugal é um país, é uma porta para os africanos, né? É por isso que tem tido tanto aumento da imigração cá em Portugal. No entanto, eu acho que os portugueses não são um povo que gosta muito de convívio, que abraça os outros como nós nos abraçaríamos, por exemplo. Nós em Santo Tomé, quando chega alguém com uma cor diferente, uma cor mais clara, um português, a nossa tendência é rondar em volta. Já não acontece conosco quando nós chegamos cá em Portugal, seja para estudar ou para viver. As pessoas não são tão dadas, tão próximas e até parece um pouco que nem entre elas. Não sei se essa é a forma da Europa de viver. Então não considero Portugal um povo tão amigável quanto o nosso. Quais são os conselhos que você daria à população santomense, não só, a todos os nossos telespectadores que estejam a nos escutando e pessoas que desejam ou têm nesse exato momento sonhos de migrar? Eu acho que o conselho que eu deixaria para os santomenses é que a imigração não deveria ser só o objetivo. Eu acho que perspectivar um mundo melhor, perspectivar uma vida melhor não deveria ser só o objetivo, estás a perceber? Eu acho que não é só migrar, tem toda uma organização por detrás e eu acho que as pessoas deveriam pesquisar mais, tentar entender mais, saber qual é o objetivo, se o meu objetivo é vir, viver aqui e nunca mais voltar, ou se o objetivo é vir
empreender em São Tomé e Príncipe ou criar melhores condições, temos que ter um objetivo. Tanto para os jovens também que vêm para cá fazer profissional, deveria ter em mente o que é que eu quero fazer, que tipo de futuro eu estou a perspectivar, que é o que não acontece. As pessoas chegam cá, querem trabalhar e depois continuam nessa vida e alguns nem ir para a escola, mas querem. Então, depois só ficamos. Acaba que nós Acaba-se por ficar preso nesse estamos ciclo. num ciclo de não estudamos, não pensamos muito no futuro e não temos o objetivo de comprar casa e ficamos aqui 40 anos, como a maior parte dos nossos antepassados ficaram aqui, né, vivem aqui, pagam a casa e não têm a casa própria, com a renda altíssima e sem grandes objetivos. Eu acho que os jovens deveriam pensar mais no futuro, organizar organizar a sua estadia cá em Portugal e tentar ver se... E também tentar abrir um pouco mais o horizonte, porque não é só o Portugal que é o objetivo ou que é o melhor lugar para se estar. Há oportunidades em outros lugares do país que podem nos oferecer muito mais que Portugal pode nos oferecer, porque Portugal está cada vez mais difícil. Até em termos de pessoas que estudam, por exemplo, estou à procura de emprego, fiz agora o meu mestrado e nas farmacêuticas que eu tentado entrar em contato, está super completo, o time não estão a precisar de pessoas, ou seja, o mercado está a ficar saturado. Então temos que pensar em nós, pensar em perspectivar um futuro melhor, de ir mais além, de procurar mais condições de vida, não só aqui em Portugal, mas em outros lugares, ou também tentar construir alguma coisa no nosso país, porque a tendência que eu prevejo para o futuro é que as coisas vão piorar. Está a haver cada vez mais manifestações contra os africanos e volta e mexa vai dar alguma situação que precisamos de ter alguma base no nosso país, seja para nos receberem em caso de alguma coisa acontecer. Então acho que as pessoas deveriam pensar melhor nisso. Falando sobre isto, eu ainda ontem estive a ver uma notícia que muitos imigrantes, tanto mesmo em Angola, dirigiram-se à embaixada para pedirem ajuda para voltarem para os seus países de origem. Agora, o seu país de origem, que é São Tomé e Príncipe, mas falando sobre isto, aquilo que tu acabaste de dizer, realmente é lógico, nós temos as pessoas que imigram, estamos a ver nessa onda de imigração agora, muitas pessoas têm vendido as suas próprias casas, vendido todos os seus pilares e podem vir para cá e perceber que não é aquele mar de rosa que a maior parte das pessoas tenta nos vender. Pois é. Tu chegas aqui sem trabalho, muitas das vezes, se é uma pessoa que tinha qualificações em São Tomé, que era uma enfermeira, aqui para entrar é muito mais difícil, as qualificações normalmente não contam. Tu te vês aí fazer trabalhos de limpeza, restauração, com dívidas em São Tomé por ter tratado todas as documentações e também a passagem, e depois se percebes que não é isso que eu quero, como é que tu voltas se a tua casa onde morava já não existe? Pois é. Então tu te vês preso. Ainda, por exemplo, houve um caso de um canogueiro em São Tomé, porque existem pessoas que trabalhavam em São Tomé e conseguiam fazer a sua vida. Mas aquele sonho, aquela ambição de vir para cá em Portugal, vendeu algumas coisas, deixou o negócio na mão da mulher e veio para cá. E são pessoas que os candongueiros têm o hábito de ter dinheiro na mão, fazer o seu negócio e chegar aqui e ter que trabalhar para ter o dinheiro no final do mês. Um dinheiro que tudo vai para a renda. Um dinheiro que, pronto, foi difícil para ele. O que é que ele fez? Ele trabalhou, comprou a passagem, foi para São Tomé, chegou no aeroporto, gritou, eu cheguei no meu país, deu uma festa e disse, pronto, agora eu vou ter que recomeçar, porque eu deixei o negócio para minha mulher quebrou um negócio, vendi as motas que é para pagar a passagem, mas eu vou recomeçar aqui, eu consigo ter mais liberdade do que cá em Portugal, porque eu... Isso significa que nem todas as pessoas, há pessoas que estando mesmo em São Tomé ou em qualquer outro país da África, muitas das vezes consegue se safar melhor, né? Sim. Consegue se safar, nem todas as pessoas têm aquele espírito
de imigração. Sim, porque muitas pessoas, pronto, vendem essa realidade que aqui em Portugal tudo é melhor, tudo é fácil, mas há pessoas que já têm o seu próprio estilo de vida, estão acostumadas com dinheiro na mão, fazer o seu próprio negócio e quando depara com uma situação que é trabalhar nas obras e depois ter o dinheiro no final do mês e ver todo o dinheiro aí embora, parece que está perdido no tempo e não está habituado com essa Em dinâmica. relação à habitação, eu não sei se é do conhecimento da Miriam a situação de Gaia do Oriente, que tem havido vários migrantes a dormirem na rua. Sim. Quais são os conselhos que você daria à população migrante em relação ao nível da habitação? A aquisição da habitação? Eu acho Sabemos que nesse exato momento os custos da habitação estão elevadíssimos. Com certeza. Eu acho que tudo é sobre planificação. Qual é o objetivo de migrar? Lá está. Precisa de ter um plano. O que é que eu venho para cá em Portugal fazer? É viver e não voltar? É construir a minha casa? Porque quando nós sabemos para onde nós estamos a ir, é muito fácil traçar a nossa rota em função daquilo que nós queremos. Agora, quando eu não sei o que é que eu quero fazer, eu quero ir para Portugal. O meu objetivo é ir para Portugal, chegar em Portugal. Eu chego em Portugal, e depois, qual é o meu próximo passo? Não existe. E isso é complicado, porque para as pessoas que vêm, pretendem morar em Portugal, construir uma carreira, eu aconselho comprar sim casa, porque as rendas estão caras. E mesmo que não consigas pagar a casa, um teu filho, ou estás a perceber, alguém da tua família pode dar continuidade no pagamento e é uma casa que pode ficar para a família, para as pessoas que pretendem vir para cá em Portugal. Para as pessoas que não pretendem viver aqui, construam alguma coisa em São Tomé. Nós temos um hábito de, quando chegamos aqui, é muita coisa para comprar e acabamos por cair no vício do consumismo. Temos que ter em mente que nós temos um objetivo. Se o teu objetivo é construir uma casa, então tenta limitar ao máximo as tuas despesas e não é para não viver, viva, mas também guarde alguma coisa, alguma economia para as emergências e N situações que possam surgir e faça aquilo que tem que ser feito, que é construir a tua casa, construir um negócio em Santo Tomé e Príncipe. E no caso do Oriente, por acaso já fui lá várias vezes, eu e algumas pessoas do meu grupo vamos lá de vez em quando entregar algumas coisas. ah, e é muito triste ver jovens africanos que poderiam ter um futuro. Muitos deles deparam com essa situação e envolvem com drogas. ah, Enfim, é muito triste. E uma coisa que eu percebi quando eu fui no Oriente, é que as pessoas que estão na rua a rua não tem discriminação. Não tinha. Eu Sério? vi chineses, eu vi portugueses, eu vi africanos e tipo, não tinha discriminação e estavam todos eles lá só para tu perceberes que às vezes quando nós estamos numa situação complicada, não tem essa de eu sou branco, tu és negro. Isso só existe quando existe separação separação a nível econômico. Não existia, estavam todos lá unidos, cada um na sua, a viver a sua vida, né? E o bom é que quando eu fui pela segunda vez também com os meus amigos, fazemos contribuição e vamos lá levar algumas comidas e já não vi o outro grupo que estava lá, já era um grupo novo. Então isso é bom porque pode ser que eles tenham conseguido arranjar situações para arranjar maneiras para contornar toda essa situação e me deixou bastante feliz mesmo. E é triste porque muitas pessoas acabam por vir para cá em Portugal e acreditando numa tia, Pois é. numa família que vai receber, que te ajuda e quando tu chegas aqui não consegues um emprego rápido, as coisas não são como nós queremos. E a pessoa acaba por ir para a rua porque depois começa a ter os choques de convivência. Pois é. E aí depois há pessoas que Choque são de cultura, choque. isso, estás a perceber? Então a pessoa não consegue entender algumas coisas e às vezes os nossos familiares não são tão amigáveis, nem tão tolerantes e acaba, ou até a pessoa também não é muito fácil de viver e acaba por ir para o olho da rua, o que é uma situação lamentável e cabe ao governo também de Portugal tentar criar estratégias e, e formas de contornar toda essa situação para que não é bonito num país europeu ter pessoas assim nessas situações debilitadas, não fica bonito para a imagem de Portugal.
Pois, Miriam, estamos chegando ao fim do nosso programa, do nosso podcast de hoje. Eu tenho mais duas perguntas para te fazer. Sim. As minhas duas últimas perguntas é: primeira pergunta, para ti, qual é a definição de uma pessoa bem-sucedida? Ah, para mim, uma pessoa bem-sucedida, ela precisa de ter um equilíbrio em corpo, mente e alma. Percebe? Eu acho que hoje em dia nós vivemos num mundo capitalista onde tudo envolve dinheiro ou também a ascensão nas redes sociais. Eu não concordo com isso porque eu acho que de nada me adiantaria ter um castelo cheio de dinheiro se a minha alma e a minha mente não estivessem em paz, se eu não tivesse uma saúde mental, se eu não estivesse de bem comigo, ou se eu que adianta um castelo com tanto dinheiro e ter uma saúde que eu não posso nem viajar nem usufruir daquele dinheiro. Então, o sucesso é quando tu consegues atingir os teus objetivos de forma honesta e sem passar por cima de ninguém, mas também ter esse equilíbrio entre a mente, o corpo e a alma. A alma tentar aproximar mais da espiritualidade, seja de Deus ou daquilo que a outra pessoa acreditar. Ah, a mente, tentar cuidar da nossa saúde mental, tentar perceber aquilo que nós consumimos a nível de música, ter relações saudáveis, ver que tipo de conteúdo nós estamos a consumir, o que é que nós estamos a regar a nossa própria mente, porque o objetivo da nossa mente é especificamente produzir aquilo que nós, dar mais daquilo que nós alimentamos a nossa mente. Se nós damos coisas ruins para a nossa mente, ela vai nos devolver mais coisas ruins ainda. E o corpo é tentar fazer exercício físico, cuidar da nossa saúde, fazer nossos exames regularmente E tudo isto acaba por ser uma pessoa bem-sucedida. acaba por ser uma pessoa, na minha opinião, bem-sucedida. Há pessoas que têm outras opiniões, mas para mim é mesmo essa trindade de mais conseguir alcançar os teus sonhos e perceber que o teu valor não está naquilo que tu consegues, mas você só já é uma pessoa valorosa. E eu percebi isso muito em mim, porque no lançamento do livro Missão de Mix, eu tive muitas poucas pessoas. Eram 10 pessoas na plateia e mais algumas pessoas que faziam parte. Infelizmente, por causa do horário e também do dia em que eu escolhi, poucas pessoas apareceram. Mas eu não fiquei triste, eu tava bem, estava plena comigo mesma. E isso para mim é um passo que eu dei na minha vida, porque eu percebi que não é a quantidade de pessoas que tem que me fazer sentir bem. É o que eu estou a fazer e eu estou a fazer o certo. Se eu estou a fazer o certo, o número de aplausos não necessariamente tem que influenciar em quem eu sou. Já agora, antes de fazer a última pergunta, senti curiosidade. Para o público que está ali em casa, como é que se faz para conseguir um livro da Miriam de Deus? Para conseguir um dos meus livros, é só entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram. Também tenho o meu link no Instagram. Pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelo e-mail e poder adquirir um livro comigo. Miriam, a minha última pergunta é: você só tem apenas 24 anos, né? Sim, 24 ou 25? fiz 24 a última vez. 24. Imagina que o mundo tivesse a acabar agora Sim. e não tivéssemos mais tempo. Quais são os 3 últimos conselhos que você daria à humanidade ou então para a geração a seguinte, aliás? Quais são os teus últimos 3 conselhos? Ou imaginando que tu tivesses pelo menos 10 minutos de vida. Se eu tivesse... Tu terias que deixar algum legado para a geração seguinte. Quais seriam os teus últimos 3 conselhos? Eu acho que o conselho que eu deixaria era para as pessoas, tipo, cuidarem da sua saúde mental e procurarem estar em paz consigo mesmo. Eu acho que também nesses últimos momentos eu prestaria atenção quais são os últimos sentimentos que eu teria. Que as pessoas pudessem, o conselho que eu deixaria é que as pessoas pudessem viver uma vida na qual elas se orgulham, na qual quando faltasse 10 segundos elas não
tivessem a necessidade de correr para tentar fazer muitas coisas, percebe? Tivessem em Tentar paz, consertar, né? tentar consertar muitas coisas, vivessem em paz com elas mesmas, porque às vezes tu percebes de muitas pessoas que têm muitas coisas, muitas conquistas, mas não têm a paz. Então é uma coisa que eu aprendi a valorizar, a preservar, que é a paz, o bem-estar psicológico, e não colocar, repito, não colocar não colocar o valor, o teu valor pessoal nas coisas que você conquista, onde tu atinges, mas sim, tu por si só já és uma pessoa valorosa e tens que acreditar nisso. Muito obrigada, Miriam, por ter deixado o seu legado aqui no nosso podcast A Dupla Face. E não só, foi incrível conhecer a tua outra face também. Eu é que agradeço pelo convite, estar Sim. aqui. Eu conheço a Menon e tenho muito orgulho do trabalho que fazem com as crianças, em prol das mulheres e também ajudando os jovens como eu. Por exemplo, esse podcast vai também me impulsionar, fazer com que outras pessoas me conheçam, me conheçam. Isso é o teu trabalho, sim. Então é sempre uma mais-valia conhecer pessoas que trabalham em prol dos outros e vocês são uma equipa tão grande que eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos e que tão grande, tão unidas e que continuam a fazer esse trabalho de apoiar nós, os santomenses, porque nós precisamos e também tentar fomentar a união, a vossa própria união interna para o exterior e fazer com que os santomenses finalmente passem a ser mais unidos e possam colher os frutos dessa união, assim como outros países vizinhos que nós, países da CPLP que nós conhecemos e que têm uma união e que colhem dos frutos dessa mesma união. Obrigada, Miriam, não só pela... em nome da Menon, eu agradeço não só por mim, em nome da Salma Guadalupe, Sim. também agradeço em nome da Menon, da Organização de Mulheres de Santo Tomé e Príncipe, e acabo este programa agradecendo a vossa audiência ali em casa e esperamos por vós para o próximo episódio. Contamos com a vossa presença. Muito obrigada. Adeus, até já.